Oi, gente, boa noite. Muito bem. Alguém liga o áudio aí, por favor, para ver se eu ouço vocês. Boa noite, Claudemir. Opa, Boa boa noite, noite. Romildo. Boa noite, Guilherme. Beleza? Beleza? Boa noite, Kézia também. Já tinha dado boa noite aqui pelo chat. Vamos aguardar aqui os colegas chegarem para a gente começar, né? Mais colegas chegando. Eu ia dar um oi para o seu filho, mas como você está de fone, ele não ia ouvir. A gente já vai aprendendo essas regrinhas. Tanto tempo aqui com aula remota que eu já sei que quando a pessoa está com o fone, ninguém que está ao redor ouve, né? Muito bem, então a gente está aí nesse assunto, né, de decadência, prescrição, intervenção de terceiros e ação de regresso no direito do consumidor. A gente já começou a ver, né, esse assunto aqui, então já vimos aqui o conceito de decadência, os tipos de vício, né, vício aparente e vício oculto. O vício aparente, já vimos como é que ele funciona, né? O termo de prazo inicial, o termo inicial de contagem de prazo é da data da entrega do produto ou do momento do término da execução, do término da execução ou prestação do serviço. Aí os casos, né, exemplos. O artigo 26, parágrafo 1º do Código do Consumidor é que rege essa determinação sobre o vício aparente, né, do prazo de decadência. O vício oculto, né, que é aquele que está lá escondido, só vai aparecer tempos depois, e aí vai se levar em consideração o tempo de vida útil, né, que eu falei aqui, mostrei até aquele trechinho do documentário Obsolescência Programada, né, que vale a pena vocês assistirem, se não assistiram ainda. E aí, né, dois exemplos também do que pode ser, do que pode, né, surgir como vício oculto nos produtos. Aí a aplicação do critério de vida útil, né, e a questão da garantia contratual e legal. Então, o ideal, né, é que esse tempo de vida útil seja maior do que o prazo de garantia, né, estabelecido para o produto ou para o serviço. Mas, com essa questão da obsolescência, infelizmente, a tendência é que o período de vida útil se aproxime cada vez mais dos prazos de garantia. E como o Brasil não tem ainda uma lei sobre isso, né, para regulamentar a questão da obsolescência de produtos ou serviços, então acaba que fica tudo livre para que as empresas façam isso da maneira que queiram, né? Inclusive, não só ocorre obsolescência porque um produto vai perdendo, né, as suas capacidades de utilização, fisicamente falando, mas também do ponto de vista virtual, que é o que acontece muito com os smartphones, com os computadores, que com o passar do tempo não vão ter mais pacotes de atualização, e aí se você fica com aquele celular, com aquele computador por muito tempo, daqui a pouco você não vai ter mais como atualizá-lo, e daqui a pouco, em algumas marcas, né, dependendo de algumas marcas, você nem pode mais usá-lo, porque não tem mais como, né, não há mais nenhum tipo de aplicativo que rode, né, que funcione naquele produto. Então, a obsolescência também pode acontecer de maneira virtual. Pode ser que ali na superfície, né, o produto esteja em perfeito estado, né, e possa ser usado perfeitamente, mas lá dentro, né, nos seus componentes,
e também na questão dos aplicativos, pode ser que ele já não seja mais usado, porque a marca já não disponibiliza mais nenhuma atualização ou coisa do tipo, né? Então, isso também tem acontecido, aí tem provocado esse fenômeno da obsolescência programada porque são as próprias fábricas, né? São os próprios fornecedores que vão estabelecendo ali, né, por meio de critérios técnicos, essa regra, né, de quanto tempo de vida útil terá cada produto. Aí o artigo 26, parágrafo 3º, né, do Código do Consumidor é que rege essa questão do prazo, né? E aí teve essa imprecisão que até o Romildo observou, né, na aula passada, que o prazo inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. E aqui isso se identifica em vício, né? Então não era bem defeito, aí foi uma imprecisão do legislador, no momento em que se descobriu o problema, né? Não é necessariamente aqui o defeito, né? Aí os prazos, né, são 30 dias de decadência para produtos não duráveis, produtos perecíveis, produtos que são consumidos rapidamente, né, e já se exaurem completamente nesse período curto, e 90 dias para produtos duráveis, né, que são celulares, automóveis, geladeira, etc. Aí então, né, os prazos, mais uma vez, e eu falei sobre a distinção, né, desses produtos. E aí, apesar de que o caput, né, do artigo 26 trata de vícios aparentes, mas dá para usar esse mesmo critério para os vícios ocultos, é só a gente juntar, né, fazer uma aplicação conjunta do artigo 26 do caput e com o parágrafo 3º. Então, a partir do momento que se encontra o vício, né, o vício oculto vai ser identificado, aí começa, a partir daí, então, é que começa a contar o prazo de 30 dias se for bem não durável e 90 dias se for bem durável. Bom, aí é isso, né? Se é uma questão que é relacionada estritamente ao vício, né, sem nenhum dano moral e tal, usa-se só a decadência, se resolve extrajudicialmente. Se for o caso de se buscar o provimento judicial, uma decisão por meio de sentença, aí vai se usar o prazo de prescrição, que a gente vai ver daqui a pouco qual é e como é utilizado a depender do caso, né? E aí a pergunta, né, que eu comecei a responder na aula passada, no finalzinho da aula, que é essa, né, os prazos decadenciais são aplicados em conjunto ou em separado em relação aos prazos de garantia estabelecidos pelo fabricante ou pelo lojista. Que aí é a questão, né? Aqui, segundo a doutrina, nós vamos ter 3 espécies de garantia no direito do consumidor. A primeira, né, que é a garantia legal, a segunda, que é a contratual, e a terceira, que é a estendida. Então, agora a gente vai ver isso com mais detalhes, né? Que foi onde a gente parou na aula passada. Ainda cheguei a falar da legal e da contratual, mas vamos voltar a ver, porque, né, vale a pena ver de novo isso para ficar mais claro aí para todo mundo, né? Então, na garantia legal, essa é a garantia do próprio CDC, que está lá já previamente estabelecida, 30 dias para bens duráveis, 90 dias para bens não duráveis. Então, essa garantia tem que ser sempre lembrada. A gente vai voltar a isso daqui a pouco, na hora de contar o prazo, né? Então, a garantia legal jamais pode ser afastada, né? Ela é a regra. Então, ela tem que estar sempre aqui sendo utilizada, né, para fins de garantir, proteger os nossos direitos como consumidores. A segunda espécie é a garantia contratual, né? Essa é estabelecida pelo fabricante, seguindo o mesmo padrão para produtos e serviços diferentes. Geralmente, os fabricantes têm um padrão, né? Garantia de 3 meses para determinados produtos, garantia de 6 meses para determinados produtos, garantia de 1 ano para determinados produtos. Geralmente isso vem já determinado no certificado de garantia, né, que você recebe dentro da embalagem do produto, ou já está lá na própria nota fiscal, né, a determinação, ou no rótulo, enfim, né, isso aparece de maneira bem clara para o consumidor, né, ou deve aparecer de maneira bem clara para o consumidor, para que ele esteja consciente, né, de quanto tempo, né, ele tem essa cobertura dada pelo fabricante. E aí, no caso da garantia contratual, a contagem desse prazo ela começa a ser feita a partir da emissão da nota fiscal, seguindo os padrões de concessão estabelecidos pelo fornecedor, dispostos no termo de garantia, porque o termo de garantia sempre vai ter lá a determinação, né, em que situações a garantia cobre, né, em que situações de vício ou até de defeito, né, a garantia vai cobrir, né, aquele período, em que situações a garantia não cobre, né, está fora da garantia, e inclusive a questão da manutenção, né?
se a manutenção pode ser feita em determinados locais. Aí tem lá, né, os locais em que existem as autorizadas, né? Então, Maceió, por ser uma capital, geralmente, né, tem assistência técnica especializada, autorizada na capital alagoana. No interior é mais difícil de você encontrar, e existem até algumas marcas que nem têm assistência técnica autorizada nas capitais, só vai ter em uma capital, ou você vai ter que mandar por correio para a Zona Franca de Manaus, onde há a fábrica. Então, tem umas que são mais burocráticas, tem outras que nem tanto, e Maceió, por ser capital, geralmente tem assistência técnica autorizada da maioria das marcas, né? O que geralmente não acontece no interior, e aí, por conta disso, muita gente que mora no interior tem que vir para Maceió, caso queira ter essa assistência técnica, né, disponível. Isso é um outro fator aí determinante, né, porque esses centros de assistência técnica não estão devidamente espalhados pelo Brasil. Falta também uma determinação mais concreta sobre isso, né, para garantir um alcance maior para o povo em geral, principalmente as pessoas que moram no interior e em áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos. Então, daqui a pouco eu volto para falar da garantia contratual para a gente ver em exemplos, né, como isso é colocado, certo? E aí temos essa modalidade, que é a mais nova, né, a que surgiu há menos tempo, que é a chamada garantia estendida. Esse nome ele ficou popularizado, né? A gente deu esse nome, garantia estendida. Mas, na verdade, a garantia estendida não é uma garantia propriamente dita, né? Não é um prazo de decadência. Na verdade, ela é um contrato de seguro voltado especificamente para problemas que sejam apresentados pelo produto, certo? Então, a garantia estendida é uma opção, né, a mais que o consumidor vai ter. E, na verdade, se você for ler mesmo o contrato, você vai ver, né, na garantia estendida que ela é um seguro colocado ali para o produto que você vai comprar, uma TV, um celular, um automóvel, etc, etc, né? Essa garantia é oferecida geralmente por uma empresa financeira ou seguradora e jamais, isso aí é importantíssimo, fundamental, jamais deve ser imposta ao consumidor. A conduta padrão aqui é a seguinte: você vai na loja, compra, né, presencialmente, ou vai a um site e compra virtualmente. Na hora lá da compra, o vendedor tem todo o direito de perguntar, não de impor, né? Ele tem o direito de perguntar: você gostaria de ter a garantia estendida? Se você tem interesse, aí você vai saber quais são os planos, os valores, etc. Né? Isso no presencial. Se você vai a uma loja virtual, você vai entrar no site e vai ver lá, né? Logo antes de fazer o fechamento da compra, o site vai te oferecer a opção: você gostaria de ter uma garantia estendida? Aí lá você vai ter as opções, se vai querer, né? Vai escolher entre as opções possíveis. Se não, aperta só o não e segue em frente para comprar o produto lá com a garantia padrão e pronto, né? Vai escolher a forma de pagamento, se vai ter frete ou não, etc, né? Então, aqui a regra é essa: não há a possibilidade de imposição. Se a loja impõe ao consumidor que vai comprar, né, que aquele aparelho ali, aquele produto, que ele tem que obrigatoriamente levar aquele produto com a garantia estendida, a loja está fazendo a chamada venda casada, né, que a gente já viu até um julgado aqui, mostrando, né, que ela é proibida. Então, o artigo 39, inciso 1º do Código do Consumidor proíbe venda casada. E alguém que te ofereça, né, um produto junto com a garantia estendida obrigatoriamente, já está oferecendo uma venda casada, então já é um ato aí irregular, está contra o Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, geralmente quem oferece essa garantia é uma empresa financeira, é uma seguradora pelo caráter financeiro securitário, é isso que acontece. Mas hoje, as grandes lojas, né, as grandes lojas de varejo, elas também já têm um pé no mercado financeiro. Então, muitas vezes é a própria loja que está oferecendo, mas é o braço da seguradora que ela tem. Não é a loja propriamente dita, né? É outra empresa que faz parte daquele grupo, daquele conglomerado, que é a seguradora, né? Então, pode ser uma seguradora de fora, né, que não tem muito a ver com o nome da empresa, e pode ser a própria empresa que está oferecendo, porque ela já tem uma financeira, ela já tem uma seguradora, porque ela já ampliou aí, né, o seu mercado e já faz parte também desse mercado de seguros, do mercado de valores, do mercado financeiro, certo? Então são essas, né, as 3 espécies, mas tem mais aí que eu vou falar sobre as subespécies, né? Porque tem mais de um tipo de garantia estendida.
né? Bom, a garantia estendida segundo a doutrina, ela vai se subdividir em três espécies, três subespécies, né? A garantia estendida original, a garantia estendida ampliada e a garantia estendida diferenciada. Então, são três tipos diferentes de garantia estendida. Deixa eu voltar aqui para a gente ver detalhadamente cada uma delas, tá? Então, no primeiro tipo de garantia estendida, chamado de garantia estendida original, essa garantia estendida ela vai oferecer o mesmo tempo de cobertura oferecido pela garantia contratual do fabricante. Só que ela vem com algo a mais, ela vem com algum aditivo, como, por exemplo, direito à troca, né, dá direito à troca imediata do produto viciado, certo? Então, o que acontece aqui é o seguinte, a loja vai te oferecer essa garantia, e essa garantia estendida, chamada de original, ela vai ter o mesmo tempo de cobertura que o fabricante está te dando. Então, por exemplo, você comprou um celular, um smartphone, e o fabricante te deu 1 ano de garantia. Se você contrata essa garantia estendida original, né, pela financeira, seguradora, então você vai receber mais 1 ano de garantia, certo? Além disso, essa garantia estendida original, ela também pode te oferecer o direito de, além de ter mais 1 ano de garantia, a possibilidade de, se acontecer algum problema com o teu celular, você já tem direito à troca imediata do produto. Vai lá na loja ou vai numa central que eles tenham e já recebe outro imediatamente, né? Um celular reserva, um celular para fazer backup, alguma coisa do tipo, certo? Ou pode ser mesmo um novo celular, né? Até que o antigo seja consertado, se não for, vai ficar já aquele com você. Depende muito, né? Porque cada contrato pode ter aí cláusulas específicas, né? Estamos tratando de contratos, então pode haver N situações. Mas é isso que acontece aqui, né? Geralmente na original, na garantia estendida original, a padrão, você recebe um tempo a mais, né? Exatamente igual, né? Aquele da garantia contratual. E além disso pode receber mais algum aditivo, como por exemplo esse aí de ter direito à troca imediata do produto, caso ele apresente algum vício, certo? Na segunda subespécie, aí nós temos a garantia estendida ampliada. Nesse segundo caso, o tempo de cobertura é somado àquele oferecido pela garantia contratual do fabricante, mas sem nenhum outro benefício. É um tempo sempre igual ou superior ao oferecido pela garantia contratual. Então, nesse caso, não tem aditivos. Você só recebe um tempo a mais de garantia. E aí, o aditivo aqui é o tempo, que pode ser maior do que aquele que você teve na garantia contratual. Então, supondo, você tem um celular, comprou um smartphone, o smartphone vai ter a garantia contratual do fabricante de 1 ano, e aí você pode contratar essa modalidade de garantia estendida, a garantia estendida ampliada, que vai te dar 3 anos de garantia a mais, né? Então, é a garantia ampliada, mas só isso, você não tem nada além disso, só mais 3 anos de proteção, né? Seguindo as mesmas regras estabelecidas lá pelo fabricante, né? Caso ocorra algum vício, vai poder haver o conserto e não sei o quê, mas, por exemplo, já não vai ter direito à troca imediata do produto, ou coisa do tipo. Então, aqui a garantia é só um tempo a mais, né? Além daquele já estabelecido pelo fabricante. Então, pode ser o mesmo tempo, uma nova garantia de 1 ano, ou mais 2 anos, mais 3 anos, né? Isso também varia, porque falamos de contratos, e aí cada contrato tem suas especificidades, certo? E aí temos a terceira espécie, que é a garantia diferenciada, a garantia estendida diferenciada. Nessa terceira espécie, ou subespécie, aí nós temos o seguinte, o tempo de cobertura é menor do que o oferecido pela garantia contratual do fabricante, mas há benefícios que compensam o tempo reduzido de cobertura. Então aí, também cada caso é um caso, mas aí o que vai ser o padrão dessa garantia estendida diferenciada é o seguinte, você compra lá o produto, de novo o exemplo do celular, o fabricante te dá 1 ano de garantia contratual, e aí se você assina a garantia estendida diferenciada, pode ser que ela seja só de mais 6 meses, mais 3 meses, mais 9 meses, e aí, além desse tempo, que é reduzido, pode haver mais algum benefício, clube de vantagens, né, juntar pontos, ou a troca imediata de novo aparecendo, só que o tempo é reduzido. Então, isso pode acontecer, ganhar desconto, né, na compra de um novo celular. Então, podem vir N situações aí que te dão algum benefício. Mas o importante é que nessa diferenciada, o tempo de cobertura é menor do que o da garantia contratual. Então, se a garantia contratual te dá 1 ano, né,
do fabricante, essa aí, estendida diferenciada, vai dar 3 meses, 6 meses, 9 meses a mais. Claro que a depender do tipo de garantia que você compra aqui, né, a garantia estendida, isso vai refletir no valor, né? A garantia diferenciada certamente vai ser um valor um pouco menor do que a garantia ampliada, né? Que vai ser também no valor proporcional ou um pouco maior ao da garantia original, né? Já que a garantia original, além de dar um tempo específico, igual, né, o da garantia contratual, pode dar algum benefício. Isso implica em custos maiores para a empresa, e esses custos, claro, são repassados aí para o consumidor, né, com um valor de apólice desse seguro mais alta, né, um valor mais alto, né, da apólice. Então, são esses, né, os tipos de garantia estendida. Bom, até aqui, gente, deu para entender as formas, as espécies de garantia, tudo certinho? Ok. Beleza. Bom, então, depois que a gente viu aí os 3 tipos de garantia, legal, né, que está no código, contratual, que é a do fabricante, e a estendida, que é esse seguro que você pode, não deve, né, pode adquirir, mas não é obrigatório. Aí a gente precisa ver como é que se conta esses prazos, né? Como é que eles vão ser contados de maneira isolada, a gente soma, nessa soma entra, um é absorvido pelo outro, ou são somados separadamente. Então, como é que funciona, né? De que maneira são contados os prazos de garantia em benefício do consumidor? Porque sempre aqui a ideia é a mesma, né? Garantir os direitos do consumidor, garantir que o consumidor estará sendo beneficiado. Essa é a intenção do CDC, como já sabemos. Então, como é que funciona isso? Bom, todos os prazos devem ser somados. E o prazo decadencial do CDC, ou seja, a garantia legal, deve ser contado por último, sem ser absorvido pelos demais períodos de tempo. É assim que o STJ conta, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça. E esse tem sido também o posicionamento majoritário dos demais tribunais estaduais do Brasil, certo? Então, a ideia aqui é essa, vai somar os prazos e na ordem, né? O último que é contado é o prazo do CDC, aquele de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. É aí que vai ter a última contagem. Então, a proteção legal ela só vem depois da contratual, né? Isso para garantir de maneira mais ampla esses direitos ao ressarcimento de valores, à troca, enfim, aquelas opções que estão lá previstas pelo CDC, certo? Então, vamos a um exemplo que eu criei aqui, e aí, com esse exemplo, a gente vai vendo como é que funciona, né, essa contagem de prazo com as garantias. Então, nesse caso aqui, um de nós comprou numa loja um Smart TV de 50 polegadas, essa aí que está aparecendo, toda bonitona, prateada, comprada com garantia contratual de 1 ano e garantia estendida ampliada de mais 1 ano. Então, na prática, aqui, o que é que a gente tem de prazos se a gente for analisar separadamente? Bom, a própria lei, independentemente, porque a nossa lei é cogente, né? Então não é necessário ter a previsão aqui expressa. Então, uma vez que você compra a TV, já tem a garantia da lei, né? Como a TV é um bem durável, esse prazo do artigo 26 é o dos bens duráveis, de 90 dias, né? Se é vício aparente, 90 dias a partir do recebimento, né, do produto. Se é vício oculto, a partir do conhecimento do vício, né? A gente já viu isso. Então, além da garantia legal, nós temos aí no nosso exemplo 1 ano de garantia contratual e 1 ano de garantia estendida ampliada, sem nenhuma outra benesse, né? Então, só os prazos realmente aí colocados. Então, como é que a gente vai contar esse prazo aí da TV, nesse caso específico? Vamos ver. Bom, primeiro a gente começa contando o prazo da garantia contratual. Então, começou lá a garantia contratual, comprou a TV, então começa a contar, começa a queimar, né, o prazo da garantia contratual, que é de 1 ano. Como a gente viu, esse prazo começa a ser contado a partir da emissão da nota fiscal. Então, emitiu a nota fiscal, já está valendo a garantia, 1 ano de garantia para aquele produto, né, para a TV. Passou o primeiro ano, né, passou esse tempo de cobertura contratual, não aconteceu nada, que ótimo, você continua usando sua TV, mas continua tendo prazos, porque lá no dia que você comprou a TV,
você aceitou a oferta da garantia estendida ampliada que foi feita a você pelo vendedor, não foi de maneira obrigatória, você optou e comprou essa garantia. Então aí, após o final do primeiro prazo, da garantia contratual, é que vai começar a contagem da garantia estendida ampliada. E aí você vai ter mais um ano, certo? Então, terminou lá a garantia contratual, já começa a contar automaticamente junto, né, logo depois, a garantia estendida. E aí, nesse nosso caso, a nossa TV tem 2 anos de garantia coberta aí, né, pela contratual e pela estendida, certo? Passou mais um ano, acabou? Não, porque sempre haverá a garantia legal. Então, ao final do prazo da garantia ampliada, estendida ampliada, aí sim começa a contar o prazo da garantia legal do CDC, 90 dias, certo? Então, o último prazo aqui é o da garantia legal. Como é um bem durável, então a gente já viu isso, o CDC coloca 90 dias de prazo para a decadência. Trazendo isso para uma continha, a gente é de humanas, né? Mas de vez em quando dá para fazer uma continha básica, né? Não tem problema. Então, a soma é assim, garantia contratual está aí, ó, 1 ano, aqui, ó. Garantia estendida mais 1 ano, garantia legal mais 90 dias. Então, nesse nosso caso, nós teríamos um período total de cobertura aqui, contratual, estendida e também a legal, de 2 anos e 90 dias, certo? Então, nenhum prazo absorve o outro, todos são contados, né, na sequência, e a sequência é essa aí. Primeiro a contratual, depois a estendida e, por fim, é que se conta a garantia legal. Essa é a maneira que o STJ, né, detectou mais favorável ao consumidor. Para evitar qualquer prejuízo ao consumidor, é dessa maneira que se deve contar os prazos de garantia, tá? Como a gente sabe, nem todo mundo vai contratar a garantia estendida, né? Então, nesse caso aí, se a gente retirasse a garantia estendida, só contava 1 ano da contratual com mais 90 dias da legal. Então, seria 1 ano e 90 dias de prazo, né, de decadência, se fosse só contratual mais legal, sem estendida. Que é o mais comum, então, inclusive, né? Porque não é muita gente que contrata a garantia estendida, né? Está mais interessado nas promoções e muitas vezes, se você vai contratar a garantia estendida, perde, inclusive, né, o valor que você tinha ganho lá nos descontos, né? Porque vai ter que gastar mais, inclusive, para contratar a garantia estendida. Mas muitas outras pessoas, por outro lado, veem na garantia estendida uma possibilidade de maior segurança, já que podem aí, né, ter um período maior de proteção contratual contra, acontecem, né, seguro contra furto, seguro contra quebra acidental. Então, isso pode gerar maior nível de proteção para o consumidor também, né, um período mais amplo. E o que interessa mesmo é que a parte legal, né, que é essa garantia que não pode ser esquecida, ela só começa a contar depois que acabar todas as outras garantias anteriores, que é a forma, então, mais interessante para se defender o consumidor. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Beleza? Ok. Então, só aqui algumas observações importantes, né, ainda sobre esses prazos. Primeiro, né, no exemplo anterior, o exemplo da TV, né, o prazo é contado da exata maneira para os casos de vício aparente, né? Então, aqueles 2 anos e 90 dias, em caso de vício aparente, tudo isso é contado de acordo com o tipo de garantia contratada. No caso do vício oculto, tem algo a mais, porque o prazo de 90 dias pode ser estendido para além dos prazos de garantia, já que se leva em consideração o tempo de vida útil do produto. Então, esses 2 anos e 90 dias, eles vão ser dilatados. No caso do vício oculto. Então, teve lá a garantia contratual de 1 ano, essa não tem como ser dilatada, né? Tem a garantia estendida de mais 1 ano. O que conta aqui é o tempo. Não interessa se o vício aparece dentro daquele tempo ou não. Então, mais 1 ano. Já a garantia legal, essa é mais flexível, porque como a lei determina, no caso do vício oculto, são 90 dias contados a partir do momento em que o vício foi detectado.
Então, pode ter passado a garantia contratual, pode ter passado a garantia legal, mas a garantia, perdão, a estendida, mas a garantia legal, essa continua, né? E ela vai até o final da vida útil desse produto. Então, pode ser que muito tempo depois dos 2 anos lá da garantia contratual e da estendida, surja o vício. E é aí que vai finalmente ser contado o prazo de 90 dias. Então, ele pode ser dilatado no tempo também, porque no caso do vício oculto, o prazo legal dos 90 dias só começará a ser contado quando o vício for detectado. Então, esse prazo aí de 2 anos e 90 dias pode ser bem maior na prática, né? Isso porque vai depender muito da questão da identificação do vício oculto, certo? Bom, aí nós temos foi uma pergunta feita na aula passada, né, que eu disse que ia falar sobre isso hoje, né? Que é a questão da suspensão ou obstaculização da decadência, certo? Essa é uma característica própria do direito do consumidor, que vocês aprenderam lá no direito civil e nos outros ramos do direito também, que a decadência ela não tem suspensão nem interrupção. É um prazo que corre, né, sem parar. Aqui não, aqui é diferente, tá? Isso é uma regra que também vem para beneficiar o consumidor. Então, aqui é possível que o prazo de decadência seja suspenso ou, nessa nomenclatura mais, né, ela pode ser obstaculizada, certo? E isso tem base legal, né? O próprio CDC vai estabelecer, daqui a pouco a gente lê esse parágrafo 2º. Então, a base legal é o artigo 26, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. É essa a base legal para determinar a suspensão ou a obstaculização da decadência, tá? Vocês viram que são 2 nomes, né? Suspensão ou obstaculização. E aí vem a questão da nomenclatura. Qual é o nome certo aqui para ser usado? Suspensão ou obstaculização? Bom, a maioria da doutrina entende que configuram verdadeiras causas de suspensão. Então, não está errado falar em suspensão, tá? A gente usa suspensão na prescrição, né? Mas aqui não está errado falar também suspensão da decadência, certo? Então, é possível, no direito do consumidor, suspender prazo de decadência e, claro, também suspender prazo de prescrição, tá? Diferente dos outros ramos do direito, que só pode suspender prescrição e decadência não se suspende, como vocês já sabem. Bom, aí vem essa autora, né? A Mirella D'Angelo Caldeira, que, segundo ela, o nome mais adequado, na verdade, deveria ser obstaculização da decadência. A Mirella D'Angelo Caldeira leva em consideração 2 fatores. Primeiro, que a gente vai ver que o próprio código, quando se refere a esse caso, vai se referir à obstaculização, a obstáculos, né? E não à suspensão. Então, ela vai pela letra fria da lei. E outra intenção, claro, é para diferenciar, né? Para não confundir suspensão da prescrição com suspensão da decadência, apesar de que aqui não houve essa intenção do legislador de confundir ou de esclarecer. Na verdade, se usou a possibilidade de suspender o prazo. Na prática, é suspensão. Mas aí a Mirella D'Angelo Caldeira opta por essa nomenclatura, que seria mais interessante para poder diferenciar em relação ao que já conhecemos como suspensão da prescrição e também para, seguindo, né, o que o próprio código estabelece, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, para Mirella D'Angelo Caldeira, configura-se como obstaculização da decadência, constituindo o direito do consumidor a ver judicialmente atendida a sua demanda em relação ao produto viciado. A autora toma como base a própria denominação usada pelo legislador no parágrafo 2º do artigo 26 do CDC, e essa posição é compartilhada pelo Risato Nunes. Mas, como a gente viu nos slides anteriores, nada impede que você use a nomenclatura suspensão, certo? Só que essa autora, Mirella D'Angelo Caldeira, se referiu a uma nomenclatura mais específica, mais técnica, né? Para diferenciar suspensão da decadência e da suspensão da prescrição. Mas a doutrina não faz tanto critério assim, a maioria segue realmente usando o nome suspensão, certo? Essa posição também é adotada por alguns tribunais estaduais, como é o caso de São Paulo, tá? Porém, a posição do STJ ora pende para a definição dos prazos como suspensivos, ora como obstativos,
prevalecendo neste momento o caráter suspensivo dos prazos. Então, no STJ tem alguns ministros que usam a palavra suspensão da decadência e tem outros que usam obstaculização, como a Mirella D'Angelo Caldeira. Mas a prevalência tem sido realmente de se usar a nomenclatura suspensão. Então, vejam que não há muito cuidado aí em se colocar, né, obrigatoriamente a palavra obstaculização. Pode-se usar as duas, né? Não há problema, não tenha medo de errar. Agora, só quando se refere especificamente à posição da Mirella D'Angelo Caldeira, aí é que se tem que usar o termo que ela cunhou, né? Que é a obstaculização, certo? E aqui estão as causas, né, de suspensão ou obstaculização da decadência, que estão previstas no artigo 26, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Era para ser 3 situações, mas são só 2. O inciso 2 foi vetado pelo presidente Fernando Collor. Até hoje não se sabe ao certo motivo, né? Claro que ele colocou lá a exposição de motivos, mas mais complicou do que explicou, né? E isso acabou gerando, né, um costume aqui, né, que vem praeter legem, vem ao largo da lei. Já que não houve a sanção desse inciso 2, acabou que com o tempo foi se usando aquilo que deveria ser o inciso 2 e na prática hoje funciona, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Então vamos ver primeiro, claro, as causas que estão aí previstas expressamente, né? Então são 2 causas, o inciso 1º e o inciso 3º. Então a primeira causa de obstaculização é, veja, né? Estava falando ali no caput, né, do parágrafo 2º, obstam. Não é suspende, é obsta. Então, o obsta vem do obstaculizar, né? Então, é obstaculização. O próprio código usa a expressão obstar, né? Obstam. Então, vem de obstaculização. Mas a doutrina não faz tanto critério com isso. Se usa, então, como eu disse e repito, tanto suspensão quanto obstaculização. E no STJ até se usa mais a expressão suspensão. Pois bem. Então, as causas de suspensão ou de obstaculização, a primeira, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Já já eu explico isso com mais detalhes, né? Porque tem uma série de regrinhas aí nesse inciso primeiro que é extenso, né? E a outra causa é a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Então, essa é outra causa de obstaculização ou de suspensão da decadência, tá? Isso tudo está no artigo 26, parágrafo 2º do CDC. Avançando mais, né, a gente vai vendo agora de que maneira a gente, né, vai ter os desdobramentos dessas regras do artigo 26, parágrafo 2º. Então, aí vão algumas observações importantes. Primeiro, as causas de suspensão devem ser interpretadas de maneira extensiva. Certo? Então, aqui a ideia é de que esse é um rol exemplificativo, não é um rol fechado, e é possível que tenhamos aqui uma interpretação mais ampla para que outras pessoas que não foram mencionadas diretamente, né, nos incisos também entrem aqui como possíveis, como passíveis, né, de sofrer incidência dessas regras, tá? Então a ideia aqui é de que tenhamos interpretação extensiva sobre esses incisos 1 e 3. O exemplo disso é o que a gente vai ver aqui no inciso 1º, né? Então, voltando aqui um pouquinho, né, para o inciso 1º, está dizendo aqui, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então, no primeiro caso, quando o consumidor reclama ao fornecedor, né, sobre aquela situação do suposto vício, então isso já vai suspender ou obstaculizar aquele prazo de decadência, né? Então, essa primeira situação vai ser vista desta maneira. Então, no inciso 1º, a reclamação não precisa ser feita necessariamente